Brasileira. Nós vamos pedir aí o pessoal que desliga o seu microfone, está dando uma certa microfonia aqui, né? Mas, beleza, agora estamos no silêncio, daqui a pouco todo mundo vai falar, vão abrir seus microfones, e o tema de hoje é uma dessas grandes campanhas que são fundamentais para a esquerda brasileira nesse momento de exceção que o nosso país vive, desde o golpe de 2016, que é a campanha Lula Livre. Aqui no canal da Resistência, e principalmente no Hora 13, a nossa programação está pautada pelo Fora Bolsonaro, pelo Lula Livre, pela luta da vacinação já para todos, todas gratuitas, contra as restrições orçamentárias, não é, que estão sendo levadas através de inúmeras emendas constitucionais ao serviço público, aos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, mas também à saúde, à educação, principalmente. Então, esses grandes temas que unificam a esquerda brasileira são os temas do nosso Hora 13. E nós estamos, como discutimos já há 2 semanas atrás, entrando num momento decisivo de uma das batalhas da campanha Lula Livre, que é o julgamento do habeas corpus, que foi impetrado há 2 anos pela defesa do presidente Lula, questionando o Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro na condução dos processos e dos julgamentos da Lava Jato relacionadas com o presidente Lula. A cada dia chegam novas e bombásticas revelações das conversas travadas entre Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, os procuradores da Lava Jato, assessores do Supremo Tribunal Federal, enfim, o mundo jurídico a cada dia fica mais perplexo com essa promiscuidade entre acusação e juízo, no caso do Lula. Na verdade, era Sérgio Moro quem comandava todos os inquéritos e os processos movidos pela Lava Jato contra Lula, comprometendo claramente, insofismavelmente, o dever de imparcialidade do juiz. O juiz imparcial é uma das regras de ouro do sistema jurídico mundial e brasileiro. E, com certeza, ele não foi preservado, né, durante todo o processo da perseguição judicial a Lula. Aproveito aqui, gente, antes de passar a palavra para os nossos convidados e convidadas, para mandar uma mensagem de solidariedade ao nosso companheiro Vadir Damus, nosso companheiro das quartas-feiras aqui no Hora 13. O Vadir está sempre neste horário das 13 horas da programação, com o Hora 13, e vieram à tona numa das gravações colhidas pela Operação Spoofing, a partir do hackeamento das conversas entre os procuradores da Lava Jato, comentários feitos contra a honra, contra a dignidade, contra o profissionalismo do Vadir Damus, como grande advogado, grande deputado federal, e, mais ainda, a especulação dos procuradores da Lava Jato de uma possível ordem de prisão contra o Vadir Damus por conta da firme oposição que o Vadir sempre fez, né, à Operação Lava Jato naquilo que diz respeito à violação do direito de defesa. Não só de Lula, mas de outras acusações contra pessoas que tiveram patrolado o seu direito de defesa. Então, Vadir, fica aqui o nosso abraço, companheiro, né? O nosso reconhecimento da sua militância profissional e política e o nosso protesto. Mais um elemento para que nós possamos julgar a parcialidade da Lava Jato, que se transformou numa operação política pelo poder e se afastou, em particular no caso do presidente Lula, da busca da justiça nos casos que acumulou. Pois bem,
No próximo sábado, nós vamos ter mais um mutirão Lula Livre, um mutirão especial, como eu disse, pela conjuntura que se aproxima, porque nós queremos que, diante de tantas alterações na conjuntura jurídica que se abriu a partir da Operação Spoofing, que esse habeas corpus do presidente Lula seja julgado. E a perspectiva, passado agora o carnaval, como prometeu o relator do habeas corpus, o ministro Gilmar Mendes, que o HC seja finalmente colocado em pauta na segunda turma do Supremo. Então, esse mutirão do próximo sábado vai reunir personalidades de todas as áreas da política e da cultura brasileira, liderados pela nossa presidenta Dilma, que vai ser, né, uma das companheiras que vão se posicionar durante o ato político deste mutirão Lula Livre, a partir das 15 horas, nas redes do Comitê Nacional Lula Livre. Muita gente da política, dos partidos que apoiam a campanha, dos movimentos sociais, das centrais sindicais, artistas, né? Essa é uma característica. Em períodos de exceção, o mundo da cultura se levanta, e ele está se levantando hoje por Lula e contra Bolsonaro. Hoje nós vamos ter aqui, no final do nosso Hora 13, a participação da companheira Lucélia Santos, que também estará no próximo sábado, com muitos companheiros e companheiras das artes e da cultura do Brasil participando desse mutirão. E aqui nós já temos no estúdio os construtores e construtoras desse mutirão. Muito importante para você que está nos assistindo, militante que apoia a campanha Lula Livre, que você perceba que essa campanha está organizada nacionalmente através de uma rede de comitês. Comitês populares de base, como o Comitê da Vigília Lula Livre de Campinas, aqui representado pelo nosso companheiro Cesário Silva, teólogo da Assembleia de Deus e participante das nossas vigílias aqui na minha cidade de Campinas. O Cesário vai representar aqui os comitês populares, que se organizam nos estados, né? E um dos estados que tem um comitê muito ativo, que a gente é muito fã, porque levou a sério esse processo de organização de base, de trabalho político, ideológico, permanente, né, em defesa da liberdade de Lula, é o nosso companheiro Aloysio Matias, lá de Natal, Rio Grande do Norte, né, um dos coordenadores do Comitê Estadual Lula Livre. Também, esses estados se organizam nacionalmente, no Comitê Nacional Lula Livre, um comitê que organiza mais de 80 entidades nacionais, partidos políticos, centrais sindicais, movimentos populares, movimentos como a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, organizações como o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, enfim, organizações da sociedade civil, partidos políticos, movimentos populares, movimentos negros, movimentos de mulheres, enfim, a luta do povo brasileiro unitária representada. E aqui está conosco um dos dirigentes nacionais do PT, da Executiva Nacional do PT, que representa o Partido dos Trabalhadores, juntamente com o PCdoB, juntamente com o PSOL, juntamente com o PCO, são os 4 partidos políticos que institucionalmente apoiam e participam do comitê. E ligando tudo isso, né, nós temos um conjunto de iniciativas de comunicação que nós debatemos aqui já com a Ana Flávia Marques, com o Rafael Soriano, há umas 2 semanas atrás, e que hoje aqui tem na pessoa da Renata Delfiol, do Articula Redes, da Central de Mídia, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, um conjunto de iniciativas fundamentais sempre, mas nessa pandemia ainda mais, porque boa parte da nossa comunicação hoje, boa parte da pressão política, da mobilização social no nosso país, passa pelas redes sociais. E o projeto Articula Redes, que vai ser depois explicado melhor pela Renata, ele é uma dessas iniciativas que buscam criar convergências entre movimentos que são plurais, movimentos que são diversos,
mas que têm objetivos políticos e sociais muito claramente definidos e atuam de forma unitária nas redes. Então, vou começar aqui pelo Sokol, depois com a Renata, para que eles possam nos contar um pouco do debate que está sendo feito no plano nacional, da importância desse momento em que a gente vive. Um momento de agravamento da crise econômica e social do país, um momento de crise nas relações da extrema-direita com o povo brasileiro, porque o governo Bolsonaro vem perdendo aderência em setores fundamentais da sociedade brasileira, principalmente de dezembro para cá, com o agravamento da pandemia e da crise econômica, da crise social, o fim do auxílio emergencial. Um momento em que ficam claro também, mais ainda, né, o esforço que a Lava Jato fez de mobilizar iniciativas legais e ilegais contra Lula. Tudo isso nos leva, no Comitê Nacional e nos movimentos sociais e partidos que o compõem, a colocar na ordem do dia, mais fortemente, a bandeira do Anula STF, já a nossa prioridade desde o ano passado, né? Então, Sokol, eu queria que você pudesse fazer uma exposição inicial aí, um pouco de como o Comitê Nacional Lula Livre vem ver essa conjuntura, ver esse momento, a centralidade dessa luta pelo Anula STF e o mutirão do próximo sábado. Que você pudesse ligar esses pontos numa fala política inicial, né? Agradecendo aqui desde já a sua presença, sua disponibilidade de estar conosco. Obrigado, Renato. Bom dia, ou boa tarde, esse horário a gente nunca sabe qual é a melhor entrada. Aos companheiros que estão comigo na mesa, aos teleouvintes, acho que é assim que fala, da rede da Resistência. Vou tomar o pedido de entrada para trazer um elemento nacional e internacional desta luta que será objeto agora desse mutirão Lula Livre. Obviamente, todos sabemos aqui o impacto internacional que a experiência do governo Lula, da personalidade que o Lula passou a representar aos olhos dos povos em escala internacional, não é estranha à perseguição que ele sofreu e sofre. O lawfare, que é um termo que tem uma origem, acho que eu posso dizer, né, Renato? Foi consagrado ao redor do caso Lula. No último dia 22, segunda-feira, nós promovemos, dentro das atividades do 41º aniversário do PT, um evento que eu queria aqui retomar, como parte de uma reflexão que eu acho que deve se prolongar, um convidado. Né? Foi o companheiro Haddad quem conduziu, mas fez o papel de apresentador, fez muito bem, aliás, tem talento, rapaz. Eu queria destacar, dentre as várias falas, duas contribuições que eu acho importantes. A do ex-candidato a presidente da República na França, Mélenchon, e ao presidente da República Argentina, Alberto Fernandes. Da fala do Mélenchon, eu destacaria a revelação, eu não sabia, que o juiz Moro, o mesmo que instruiu o processo contra o Lula, foi contatado por setores do judiciário francês para fim de instrução do processo de lawfare que se move contra ele, Mélenchon. Eu sabia que tinha esse processo, a opinião pública europeia, francesa em particular, a brasileira menos, foi informada disso. Aliás, aproveito para dizer as palavras dele, não minha, que são um xiita conhecido, né? Que, com todo respeito à Assembleia de Deus, o governo Macron,
se alguém pode achar que é um democrata científico, tipo Dória. Isto é, que utiliza com violência particular a polícia para fim do disciplinamento que ele quer impor às classes populares na esteira de medidas de redução de direitos gerais que são adotadas. Isso dito pelo Mélenchon tem um valor, né? Em ligação, porque no mesmo movimento, em que ele sofre um processo de perseguição jurídica. Não é igual às pessoas, não são iguais os países, mas o lawfare está se transformando, e ele, Mélenchon, deu exemplos da Mauritânia às Filipinas, da utilização desse instrumento de guerra concebido nos Estados Unidos, na rigor. Quero acrescentar, pela relevância que tem, o depoimento do Alberto Fernandes, engajando a responsabilidade de um presidente da República no exercício do mandato. Já tinha visitado, tanto ele quanto o Mélenchon, Lula na cadeia, mas a gente sabe que, né, o que significa um presidente da República no exercício do mandato, tomar posição numa questão de democracia com justiça, já provocou a reação do furibundo de Brasília, Bolsonaro, onde ele descreveu com muita tranquilidade, o Alberto Fernandes, as viagens do juiz Moro pela América Latina, apoiando, não o prefeito, vejam bem, alguém pode achar que era a continuação dos negócios do Odebrecht. Não necessariamente. Instruindo os processos de lawfare contra a Cristina Kirchner, contra Rafael Correa, para dar dois exemplos assim mais notáveis, e revelando para a opinião pública continental, eu quero retomar esse elemento aqui, que a colaboração dos procuradores e juízes brasileiros com o DOJ, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que tem esse nome, mas de fato concentra por poderes que são de uma procuradoria e de um ministério ao mesmo tempo, cujo braço executor é o FBI, estiveram, vamos dizer, vivamente presentes na perseguição levada contra o Lula, com objetivos democráticos, com certeza, contra a democracia, objetivos contra a democracia, mas com um fundo econômico, poderia-se dizer social, mas claramente econômico, que é de quebrar grandes empresas, global players, como falam os economistas, que, ao longo das últimas décadas, se consolidaram no Brasil na área do petróleo e gás, na área da construção civil, na construção naval e outros setores que foram duramente atingidos pela Operação Lava Jato e que hoje ainda não se restabeleceram. Estão como que reféns da prisão do Lula e da sua manutenção sem plenos direitos políticos. Pode parecer que não tem nexo, mas o nexo é direto, porque desde que você anule, como nós exigimos que se anule, as condenações ao Lula, você vai ter revelado a parcialidade, é pouco dizer, a instrumentalização do juiz Moro por interesses antinacionais. Interesses antinacionais que, no Brasil, se expressam através de uma tutela, que é a tutela dos militares sobre as instituições da República. Oi, Socorro, só um minutinho. Desculpa te interromper. Não, contato. É que está vazando um som aí, provavelmente está ligado, o Facebook ou o YouTube está ligado enquanto você fala no StreamYard. Mas, Renato, eu não sei como eu posso te ajudar. Eu vou reduzir para ver se aparece, porque eu não estou vendo aqui no meu painel. Não, agora não apareceu. Está repetindo. Não sei. Renata, você que é especialista aí? Eu estou no StreamYard. Não estou no Facebook, não aparece. Bom, acho que melhorou. Sumiu. Vamos lá, então, vamos retomar. Desculpa, eu sou colega. Numa rua movimentada, talvez haja barulho da rua. Eu abaixei a janela, em todo caso. O barulho da rua tinha, sim. É que estava havendo uma sobreposição de som
né? Provavelmente de alguma outra rede. Mas eu te agradeço aí, desculpa interromper, pode retomar, por favor. É a vida das caixinhas, é assim mesmo. Então, há uma interferência internacional atrás da operação Lava Jato e da perseguição ao Lula, e ela é garantida, não sei exatamente o que determina o que, mas ela é garantida pela tutela militar. A tutela militar no Brasil, ela existe desde o golpe que instituiu a República, sim, chamada Proclamação da República com golpe militar. Desde então, de formas variadas, até chegar nessa joia que é o artigo 142 da Constituição de 1988, artigo 142, que diz que os militares têm a função de garantia de lei e ordem. Então, eles, como lhe aprouve em momentos diferentes, vieram exercendo essa tutela. Nós tivemos há poucas semanas, 2 semanas, se eu não estou enganado, a revelação do segredo de Polichinelo, que foi o tweet do Vilas Boas Correia. Não é um segredo, porque foi público na época. Foi, na época, noticiado que ele estava em relação com outros comandantes generais das Forças Armadas, do Exército em particular. E todo mundo sabe que o atual ministro do Exército, Fernando Azevedo, general Fernando Azevedo, à época era, vamos utilizar a palavra, assessor, que a comissão apresentava, do então presidente do STF, o Toffoli. E era assim a ilustração gráfica, o general assessor, da tutela, que fez valer o seu peso no momento em que o Lula, podendo estar livre, teria sido candidato, possivelmente vitorioso. Eu posso dizer que provavelmente, mas devo admitir que era uma hipótese, que os militares não queriam essa hipótese. E aí houve, na minha opinião, mais do que uma conjunção entre a mão de ferro do militar e as luvas de renda, as rendas dos magistrados. Eles confluíram para manter o Lula preso. E quero crer que a nação estava refém dessa decisão que hipocritamente, eu escolho a palavra, hipocritamente, ministros do STF, 3 anos depois, dizem que é uma pressão inaceitável. A hipocrisia incrível, porque 3 anos atrás foi exatamente o que a maior parte dos atuais juízes, 2 ou 3 foram trocados, garantiram naquele momento, que foi a manutenção do Lula preso, mesmo se ele veio a ser libertado no ano seguinte, mas fora da disputa presidencial. Então, essa tutela, essa ingerência externa, a qual a luta pela restituição dos plenos direitos do Lula representa. Nós ainda vamos saber, não vai demorar muito, os exatos mecanismos que ligam tudo. Por que eu digo exato? Porque no passado, a tutela militar era instrumento da CIA, a qual responde, na estrutura de poder nos Estados Unidos, ao Departamento de Estado. E não querendo ser formalista, até porque eu não sou jurista, mas uma coisa é o Departamento de Estado, que se ocupa das relações externas, que tem como seu braço armado a CIA, e outra coisa deveria ser o Departamento de Justiça, que tem seu braço armado no FBI, que não poderia, pela legislação americana, não brasileira, interferir em negócios de países terceiros, coisa que veio pouco a pouco sendo constituída, nos fatos mais do que no direito, como decorrência da hegemonia sem controle que o imperialismo norte-americano exerce no mundo e no seu quintal latino-americano, que eles pretendem no seu quintal, em particular. E é tudo isso que, de Paris a Buenos Aires, nós tivemos ilustrado no último dia 22, e o que eu gostaria que fosse retomado como elemento da reflexão por ocasião deste mutirão, neste próximo dia 22. Esperamos que o Supremo Tribunal Federal tenha a honra da nação
10% da preocupação que ele teve com a honra dos pares, dos 11 ministros. Não quero que ele utilize a Lei de Segurança Nacional para libertar o Lula. A Lei de Segurança Nacional só poderia prender o Lula. Quero que eles usem o que sobra da Constituição brasileira para reconhecer que o juiz Moro extrapolou as suas funções, que as sentenças devem ser anuladas e que o povo brasileiro tem direito de soberanamente decidir qual é o seu melhor representante. Eu sou suspeito para falar qual é, mas não acrescento aqui. Acrescento que a gente deve exigir de todos os partidos que reivindicam a democracia, dependendo da sua cor política, que respeitem o direito do povo brasileiro escolher soberanamente seus representantes. Obrigado, Renato. Obrigado você, Sokol. Foi muito didático, né? Uma síntese importante aí do momento conjuntural que a gente vive. E realmente o comitê, ele é essa diversidade, né, plural da esquerda brasileira, que pode ter diferentes projetos político-eleitorais para o país, mas reconhecem que a recuperação dos direitos políticos de Lula é uma prioridade para o restabelecimento de patamares que nós já tivemos de Estado Democrático de Direito no Brasil antes do golpe de 2016, né? E por isso esse grande esforço de dialogar com o povo. Eu queria puxar a Renata para essa conversa. Renata Delpiol, como disse, do Articula Redes, da Central de Mídia, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, porque todo esse pacote de ações contra Lula, contra Dilma, contra a esquerda brasileira, veio embalada numa narrativa que uniu praticamente toda a mídia oficial, né? É o PT que quebrou o Brasil por conta da corrupção, por conta de uma quadrilha que se instalou no Palácio do Planalto, comandada pelo Lula, e que precisou ser barrada dentro da normalidade democrática por um processo de impeachment, que levou, através de investigações posteriores, a estabelecimento de crimes de responsabilidade da presidenta Dilma e de crimes cometidos pelo Lula. Né? Então, a Lava Jato, ela tem até hoje, né, e quem assistiu, né, eu não vi ontem, mas anteontem vi o Jornal Nacional, a matéria sobre a Petrobras, né, para explicar por que o Bolsonaro está intervindo politicamente na Petrobras. Ela começa justamente com essa narrativa do porquê o PT quebrou o Brasil e como a Petrobras foi um instrumento para o crime, né? Então, eu vou passar a palavra para a Renata, porque um dos grandes desafios do Comitê Lula Livre é enfrentar essa narrativa, é estabelecer um mecanismo de comunicação com o povo, do qual surgiram, né, os comitês populares, surgiram os mutirões, surgiram as ações de rede durante a pandemia ainda mais centrais, porque nós fizemos tudo isso presencial e virtualmente até um ano atrás. De um ano para cá, o presencial são pequenas ações simbólicas, né? Então, Renata, eu queria que você pudesse nos falar um pouco sobre o desafio da comunicação e como os mutirões Lula Livre se inserem dentro dessa estratégia, né, do Comitê Nacional e das centrais produtoras de conteúdo, das frentes e dos movimentos sociais. E desde já te agradeço aí pela participação, tá? Um abraço, boa tarde. Vamos desligar o microfone, então, quem não estiver falando, por favor. Boa tarde a todas e todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque vai ficar gravado, né? Então, contempla todo mundo, cada um a seu tempo. Os esforços, né? Vamos primeiro explicar um pouco o que a gente está fazendo, né? Os esforços que a gente tem para tentar trazer uma linguagem unitária de todas as centrais, frentes, movimentos, né? Tentando ali aglutinar toda essa linguagem de todas essas frentes, cada uma com a sua postura, com a sua demanda,
e a gente tenta ali fazer um combinado. Então, qual que é a pauta, né? A pauta no momento é mostrar para todo mundo o que a mídia não mostra. Né? A gente tem atos, nós temos diversas ações que muitas vezes são mostradas como a mídia gosta de mostrar. É vândalo, é bagunça, e muitas vezes não é. Né? Como o Renato falou, a gente fazia ações presenciais até quando pudemos fazer. A pandemia acabou mostrando para todo mundo de uma forma até forçada, do tipo, ó, não tem outro jeito, é nas redes que a gente precisa, sim, ocupar as redes também. Né? As redes, pelo menos para mim, sempre foram uma das muitas vias de se manifestar, de protestar, porque é através das redes, e principalmente do Twitter, que acaba muitas vezes pautando as mídias, né? Quantas ações aconteceram no Twitter, que depois viraram matérias no Jornal Nacional, por exemplo, que é hoje o nosso maior jornal de cobertura nacional. Então, a gente conseguir pautar uma ação nas redes e fazer com que ela tenha força para chegar no Jornal Nacional, para chegar para quem não está no Twitter, porque a gente sabe que as redes ainda são locais que muitas pessoas não estão. Né? Então, é isso que a gente faz. A gente constrói uma ação com diversos braços para todas as redes, né? WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram e nas ruas. E a gente pega das ruas e joga para as redes. E pega das redes e vai para as ruas. Então, é isso que a gente constrói. Né? O Mutirão Lula Livre, ele foi uma construção em um momento em que a gente falou, não podemos mais ir para as ruas. Né? A gente está num momento de pandemia e agora a gente voltou para um estado muito crítico. Então, a gente continua pautando os assuntos nas redes, seja o Anula STF, seja, né, o Anula STF diretamente pautado pelo Lula Livre. E agora a gente está vendo essa enxurrada de novidades, que para a gente é só mais um, eu avisei, né, mas a gente está vendo toda a verdade da Lava Jato vindo à tona e nada é passado no Jornal Nacional. Né? Isso da Érica, né, não ter criado um depoimento é seríssimo. Eu não vi o William Bonner falando, mas nas redes a gente vai pressionando, vai levando para todas as redes, porque essa informação ela tem que chegar onde ela não está chegando. Então, a nossa maior função como comunicador social, como comunicador juntando todas essas à frente, Povo Sem Medo, Brasil Popular, Centrais, né, a sociedade civil organizada, todo mundo, é fazer com que informações que estão acontecendo cheguem aonde elas não estão chegando, que é a nossa grande luta aqui. Né? Então, juntamos todos os coletivos, todo mundo junto, e aí veio o projeto de articulação. O projeto de articulação, ele não tem uma ligação partidária, ele não é do partido X, Y, Z, ele é de todos nós. Então, são pautas progressistas, obviamente, bem à esquerda, né? Porque agora qualquer coisa que não é Bolsonaro é à esquerda, né? Então, nós estamos aqui, à esquerda progressista, unida, dentro do coletivo que é o projeto de articulação de redes, que faz essa ligação. Então, se tem uma ação, é o projeto de articulação de redes, de alguma forma está produzindo aquele conteúdo, criando pontes, criando laços para levar aquela ação para que outros coletivos e outras centrais e outras frentes tenham conteúdo para postar, saibam que ações vão acontecer e a gente vai fazendo essa conversa ali nos bastidores. Então, isso é o que a gente vai fazendo, articulando a comunicação para que a gente consiga chegar nesse objetivo final, que é fazer a informação chegar onde não chega. Né? A gente pode unir essas ações nas ruas com as redes e fazer de forma articulada uma ação que, vai ter uma ação nas ruas, tal dia, tal hora, essa ação já é combinada com as redes para que a gente leve essa informação, porque a informação ela vai chegar distorcida na TV, ela vai chegar completamente distorcida nos rádios e jornais e tudo mais, a gente sabe disso. Então, esse é o nosso grande papel como comunicador aqui. Já quero estender o convite
bater na tecla aí, dia 27 de fevereiro, sábado agora, das 3 até as 5 da tarde, horário de Brasília, a gente tem o Mutirão Lula Livre, com diversas ações nas redes, algumas ações pontuais também nas ruas, mantendo todo o protocolo, né? Como o Renato falou, são ações distintas, é uma faixa, um cartaz, sem aglomeração, e as ações nas redes e, obviamente, a live, que vai ser maravilhosa, sempre é, e eu convido a todos e todas, né, para que assistam aí das 3 às 5 da tarde no sábado. É isso aí, é o Mutirão Lula Livre acontecendo, né? Já muitas iniciativas nos estados, né? Nós estamos aqui já percebendo, né? Faixaços, né? Ações de rede. Ontem lá no Supremo Tribunal Federal, o pessoal já colocando as nossas faixas e fazendo o nosso grito de guerra, o nosso trompetista animando a galera, né? Enfim, o Rio Grande do Norte, gente, é useiro e vezeiro em fazer isso, né? Se tem um estado que consegue juntar, né, a comunicação de rede com as atividades simbólicas, com iniciativas de mobilização presencial, né? Eu me lembro, por exemplo, aí, tive participando quando ainda podíamos viajar, né, Aloysio, né? Com o Lula Gigante, que fazia caminhadas pelas praias, que mobilizava as caravanas do Lula Gigante, né? Então, eu queria que você contasse um pouco, Aloysio, dentro dessa estratégia que a Renata colocou da comunicação do Comitê Lula Livre, como é que se combinam essas várias atuações na experiência aí do Rio Grande do Norte, aproveitando para compartilhar com o restante do país e também com outros estados que estão presentes aqui na organização do comitê, as iniciativas, né? Porque muita gente sempre tem ótimas ideias para os outros fazerem. Uma das coisas que eu acho legal no Rio Grande do Norte é o seguinte, se a gente pode fazer greve geral de 60 dias, a gente faz, mas se a gente não pode, a gente faz o que podemos fazer e o impacto é importante, né? A gente está sempre procurando essa disposição militante e no Rio Grande do Norte, com certeza, a gente encontra. Queria que você tivesse aí um tempo, Aloysio, para contar um pouco da organização no Estado e o que vocês estão preparando também para o próximo sábado aí, em apoio, né, ao festival, ao Mutirão Lula Livre nacional. Saudações a todos e a todas, saudações Renato Simões, saudações grande companheira Renata, saudações a Marcos Socol, a Cesário, enfim, a todos que nos assistem aqui nesse momento importante. Um momento importante onde a luta pela liberdade de Lula, essas revelações escabrosas aí, estão mostrando que a defesa de Lula sempre teve o caminho certo, sempre teve o caminho certo. E, baseado nisso também, o nosso trabalho de resistência, o nosso trabalho de mobilização, enquanto militantes, enquanto comitês, enquanto grupos, enquanto movimentos, também estávamos no caminho certo também, tanto pela resistência desde o golpe, como também desde a criação dos nossos comitês. E aí eu quero destacar essa importância dos comitês, porque os comitês é um instrumento importante, tanto de discussão política, de todo esse trabalho de militância, como também de ações importantes, seja ações presenciais, seja ações agora em rede, mas fazendo sempre essa ponte entre as redes e as ruas. Hoje a gente não está totalmente nas ruas, mas a gente tenta fazer essa conexão, Renata. A conexão rede-ruas, ruas e redes, sempre será, eu acho que esse ano de 2021, todo vai ser pautado nessa conjunção redes, ruas e redes. Nesse sentido, os comitês, como o próprio companheiro Lula já tinha falado sempre, eu estou aqui hoje, fora aqui, graças a vocês, cada um
de cada cidade, de cada estado, e inclusive os comitês internacionais, eu quero destacar também aqui, os comitês fora do Brasil também. Se eu estou hoje aqui, por enquanto, solto, mas não totalmente livre, é porque os comitês, nessa luta de resistência e de ação. E o mutirão foi uma grande sacada dessa criação, seja quando ele era presencial, seja agora que ele está voltado mais para a rede. Os mutirões são um instrumento importantíssimo de participação. Nesse sentido, o Comitê do Rio Grande do Norte, com sua experiência de luta, seja com bazar, com caravanas, seja com bonecos gigantes, seja com 2 festivais Lula Livre que já fizemos no Rio Grande do Norte, o Comitê Rio Grande do Norte, a militância do Rio Grande do Norte, principalmente a militância do Natal, não vai negar fogo para a luta do Anula STF, não vai negar fogo para a liberdade de Lula. Estaremos sempre presentes nesse processo e nesse sábado agora, dia 27, além da conclamação nacional do mutirão das 15 às 17. Nós estaremos fazendo o nosso tradicional trabalho pela manhã, fazendo um trabalho eventual de visibilidade da luta, seja através de faixas, seja através de outdoors, mas dessa vez a gente faz esse trabalho de visibilidade para dialogar com a sociedade, porque eu acho que essa parte de comunicação, Renata, que a gente também faz interlocução fora das redes, é também um trabalho de comunicação com a sociedade, de diálogo com a sociedade. Então, vamos iniciar com a nossa ação relâmpago, de uma visibilidade através de faixas, e 10 horas da manhã estaremos com o nosso ato virtual, até 11h30, aproximadamente, no qual, inclusive, o companheiro Renato Simões estará presente, a companheira Nara Jararaca, de Londres, estará presente também. Enfim, são ações que, somado a todas as outras ações dos comitês Lula Livre do Brasil e do exterior, vai fazer com que a gente consiga definitivamente, eu sempre digo nas minhas falas, a gente não vai parar enquanto não houver o Anula STF. Estaremos nessa trincheira, da mesma trincheira que foi contra o golpe, que a gente ainda continua denunciando isso, a mesma trincheira das eleições, a mesma trincheira que toda a nossa militância da esquerda tem trabalhado, a gente vai também continuar no Anula STF e faremos um grande mutirão, mas é um mutirão mesmo político, da unidade das esquerdas pela liberdade de Lula, fora Bolsonaro, vacina para todos e todas, auxílio emergencial já. Então, essa é a palavra nossa do Rio Grande do Norte, que se estende para o Brasil inteiro, desde a pequena cidade até a grande cidade, e estamos aí. Vamos para a luta e vamos somar, vamos unir a esquerda, fora Bolsonaro, Lula livre, Anula STF. Opa, todo mundo tem que estar animado que nem o Aloysio para fazer esse trabalho aí, viu? Porque senão a gente não vai para frente, né? E nós tivemos um probleminha aqui com o Cesário Silva, né? O Cesário entrou e saiu várias vezes aqui da nossa live, está com problema na internet dele, mas estamos recebendo também aqui já a nossa companheira Lucélia Santos, enquanto ela se arruma, né? Aí no seu computador. Tudo bom, Lucélia? Muito obrigado, viu? Bom dia, boa tarde. E boa noite, porque tem gente que vai assistir à noite também, como disse a Renata, né? Aqui a gente vai ficar no ar o dia inteiro. Mas eu queria só justificar aqui, o nosso companheiro Cesário Silva deu um problema na internet dele lá em Jundiaí, São Paulo, né? E ele iria falar sobre a importância desses comitês populares, coisa que o Aloysio falou muito bem, né? Os comitês populares Lula Livre, eles são fundamentais nessa estratégia de diálogo com o povo, né?
A vigília Lula Livre de Campinas, que foi inspirada, né, na vigília de Curitiba, inspirada na vigília no Supremo Tribunal Federal, ela aconteceu e continua acontecendo aqui em Campinas todas as terças-feiras, né? Antes, durante o período em que o presidente Lula estava em Curitiba, foram 75 semanas em que a vigília Lula Livre de Campinas esteve em frente ao Palácio da Justiça, que é simbolicamente o espaço do Poder Judiciário aqui de Campinas. Depois que o Lula saiu, nós fomos para a Praça da Catedral, que é um pouco mais movimentada, e depois da pandemia nós fomos para a internet, né? Então, o Cesário acho que conseguiu entrar, vou dar uns 2 minutinhos para ele aí, Cesário, vamos ver se... Vou dar menos tempo, porque eu não sei se você consegue ficar 2 minutos, vamos ver. Para que você pudesse contar um pouco da importância, né, dos comitês populares, desse trabalho que o Comitê da Vigília faz, né, juntando sindicalistas, lideranças partidárias, religiosas, né? Eu já apresentei o Cesário, é teólogo da Assembleia de Deus, a gente tem representantes católicos de matriz africana, pessoas que não têm religião, o Comitê Lula Livre é tudo isso junto e misturado, né? Então vamos lá, Cesário, uma palavrinha sua aí, enquanto a gente conseguir manter o seu sinal. Pois não. Será que dá para ouvir a voz, pelo menos? Está dando para ver e ouvir. Está ouvindo a minha voz, será? Tá ok. Eu gostaria de cumprimentar as companheiras e os companheiros, né? E dar uma boa tarde, bom dia, boa noite aí para o mundo afora, né? Estou muito feliz no momento tão que nós estamos vivendo, apesar da situação da pandemia e toda essa coisa que nos dá exatamente as preocupações que nós temos tido, mas eu vou tentar, dentro desses 2 minutos que você me dá, eu não sei se terei mais tempo, mas vamos ver o que eu posso dizer aqui. Posso dizer que são imprescindíveis, né, as manifestações políticas. Nós estamos realizando aqui em Campinas, como você está acompanhando muito bem, na região e tal, mas são imprescindíveis, né? Essas manifestações políticas, sem, claro, desrespeitar as regras, né, de isolamento social, né? Realmente torna-se fundamental, né, essa agitação nas cidades, das várias regiões do estado de São Paulo, né, nessas ações simbólicas de projeções, né? As projeções são uma forma de levar, né, a gente levar essa mensagem Lula livre, né? Falar da importância do STF conceder o habeas corpus ao ex-presidente Lula, mas sem sair aqui de casa, sem todo mundo aí, né? Porque o tema é uma hashtag anula STF, né? Queremos Lula livre, né? Mais do que nunca, e refletir sobre o impacto da Operação Lava Jato na destruição da democracia, na precariedade da falência das empresas de construção, de infraestrutura, da soberania nacional, direitos, tudo isso foi efeitos colaterais desse desastre, né? O Brasil e os brasileiros precisam saber realmente a farsa da Lava Jato, isso é claro, e inclusive, para o ministro Gilmar Mendes, aqui abre aspas, estamos diante do maior escândalo judicial da história da humanidade. Isso é um absurdo, não é? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós temos palpável, né? Nós temos a oportunidade de estarmos juntos nesse momento para lutar em todo o Brasil, né? E aqui eu quero, mais uma vez, dizer que
de fundamental importância esses momentos que nós estamos vivendo, né? Bem que pese o que eu já havia falado, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Se der oportunidade de falar mais alguma coisa, Renato, a gente vai falando. O Renato também está com problemas na internet. Eu acho que é a coisa mais comum da pandemia, né? Alguém caiu. Então, eu vou conduzindo aqui, aguardando a volta do companheiro Renato. Vou passar para a Lucélia dar aí a sua palavrinha, né, sobre o que nós vamos ter no sábado e também sobre o que ela quiser apontar. Né? Agradeço pela presença e vamos indo. Querido, obrigada, companheiros, obrigada pela oportunidade e pela palavra. Para você, a agenda de sábado, porque possivelmente você está mais bem preparada que eu para explicar direitinho a todas e todos que estão nos ouvindo qual vai ser o procedimento e todos os detalhes sobre essa agenda de sábado, que é importantíssima. Sobretudo no momento como agora, e que por causa da pandemia, a militância realmente não pode ir para a rua, que sempre foi um grande forte da nossa luta, não é? O povo na rua. Agora a gente não tem mais isso, porque é uma questão de vida ou morte. E eu sou das pessoas que peço muito às pessoas para não saírem de casa, só saírem de casa indispensável, se não é trabalhador e tem que pegar a condução e tem que ir para o trabalho e precisa desse emprego, vá, mas tome todos os cuidados possíveis. E por isso ir para a rua nesse momento como militante é um risco muito grande. Eu acho que a gente tem que fazer isso aqui, utilizar ao extremo as redes sociais, cada um, todos juntos, para divulgar as nossas ideias, a nossa luta pela redemocratização do Brasil, que está perdendo o controle da situação de um comandante à frente desse comboio e está tudo destrambelhado. Então, o meu apelo, que eu revi, que na verdade, eu gravei naquele vídeo, é um apelo ao Supremo para cancelar há processos que existem contra o presidente Lula, o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, uma vez que já está mais do que comprovada toda a farsa da Lava Jato. É uma coisa tão imoral, tão indecente. Eu não sou jurista, não me arvoraria a usar a palavra ilegal. Mas quando é íntima, quase uma intimidade de alcova, com o juiz que vai julgar o caso em questão, você tem uma vergonha exposta, é uma vergonha internacional essa condenação sem provas do Lula. Então, ele mais do que merece uma retratação pelo Supremo, habeas corpus já, anula já, e liberdade para Lula já. Nós não podemos deixar de considerar. Em 2018, houve toda essa mobilização por parte dessas pessoas para barrarem o Lula. Lula, e por conhecimento geral da nação, seria o novo presidente desse país, já com a possibilidade de se eleger, inclusive, nos militares, mais esses aventureiros de Curitiba, e baseados em fake tiras e falsidades ideológicas e com apoio de uma certa parte da mídia conservadora, partiram para cima em forma de um golpe fatal. O Lula ter passado 580 dias da vida dele preso, sem provas, é algo que tem que ser escrito
na literatura brasileira, no cinema, nas artes, e tem que ser propagado, tem que ser informado a população que um dia um país chamado Brasil, por uma situação assim, assada. Então, agora é a hora de todos nós nos juntarmos e pressionarmos o Supremo Tribunal com essa frase: anula já, Lula livre. Então, o que eu poderia dizer, e acho até que já me estendi muito, era isso. Ana. Agradeço demais as palavras, né, e peço desculpas pelos problemas técnicos que acho que é comum da pandemia, como eu falei, não adianta. A gente tem uma dificuldade de conexão no país e acho que as redes também, né, estão sobrecarregadas de todo mundo conectado ao mesmo tempo. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui com a vibração de que sábado vai ser incrível, Mutirão Lula Livre com aquela energia que a gente sabe como é. Temos uma programação extensa, né? Extensa, mas dentro das 2 horas em que é proposta, das 3 da tarde até as 5 da tarde, no sábado, Mutirão Lula Livre, não esqueçam, nas redes, nas ruas, né? O que vai ser tratado lá vai desde o impacto e os crimes da Lava Jato, desafios, né, do novo sistema de justiça e a necessidade de um novo projeto para o país, né? A gente sofreu aí um golpe, esse golpe desmontou o nosso país, acabou com a nossa soberania e a gente segue nessa luta. Então, sábado, todo mundo tem um compromisso, que é o Mutirão Lula Livre, né? E seguimos juntos, companheiros e companheiras. Agradeço muito a participação de vocês. O Renato também mandou uma mensagem aqui pedindo desculpa, porque ele também caiu e não consegue voltar. Tá? Então fica aí um beijo, um abraço imenso para todo mundo, tanto meu quanto do Renato.